Bom, algumas pessoas me pediram para dar algumas dicas sobre o caminho. Então eu resolvi fazer alguns vídeos onde eu vou dividir algumas temáticas para ficar mais fácil e também para que vocês possam buscar aquilo que mais interessa para vocês. Para tentar, de alguma forma, tirar algumas dúvidas e principalmente ajudar aqueles que estão com alguma questão, enfim, alguma incerteza. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre caminhos e motivação. Sim, caminhos, no plural. Porque não é um caminho específico, Santiago. Santiago é um destino, assim como qualquer outro destino. Sai de um ponto A para um ponto B. Mas existem inúmeros caminhos que chegam até Santiago. A Europa é praticamente recortada por esses caminhos e, portanto, há inúmeras formas de se fazer o caminho de Santiago, porque eles são vários. Também, você, a essa altura, talvez já tenha visto outros vídeos, enfim, outras opiniões de outras pessoas que falam muito sobre o percurso, a jornada, ou seja, o caminho em si não é trecho físico, geográfico, e sim a jornada que você faz para se chegar até Santiago. Portanto, aí é um outro uso, um outro termo, caminho, como no sentido de jornada. Isso já me traz então a questão das motivações. E basicamente posso dizer que a gente consegue, ao fazer o caminho, nós conseguimos 5 motivações. O primeiro objetivo é chegar a Santiago, caso você esteja fazendo um caminho em que o destino é Santiago, porque você pode sair de Santiago também. Mas, normalmente, essa é a prática, chegar a Santiago. Portanto, esse é o primeiro objetivo. Conseguir a chamada Compostela, ou seja, a sua certidão, o seu certificado de peregrino, que vai comprovar que você fez determinado percurso em determinado tempo, enfim, ou data, e que é comprovado pelos famosos carimbos, onde você vai ao longo do trajeto carimbando o seu passaporte de peregrino. Bem, então aí você tem o primeiro objetivo, chegar a Compostela, chegar a Santiago de Compostela e conseguir a sua Compostela. O segundo objetivo é conhecer lugares, sem dúvida. Caminhar é uma excelente forma de conhecer lugares. Eu, por exemplo, estou fazendo uma caminhada hoje com a minha querida companheira aqui, a Bela. Bela! E, enfim, estamos aqui numa zona rural, super aprazível, a som da natureza, contato, enfim. O caminhar é conhecer lugares e conhecer de uma forma diferente. Conhecer de um jeito que você normalmente não vai conhecer. Então, o segundo objetivo seria conhecer lugares. Primeiro, conseguir a sua Compostela. O segundo, conhecer lugares. O terceiro objetivo, confesso que foi o primeiro objetivo quando eu resolvi fazer o caminho, que é a questão física, desafio físico. Sem dúvida, independente de percurso, independente de trajeto, há um componente físico que pode ser, inclusive, determinante na tua jornada. Ao caminhar, nós, de certo modo, nos conectamos conosco mesmo, com a nossa origem. Nós somos seres caminhantes.
Se nós formos buscar lá na nossa genética, nós vamos ver que o caminhar tinha uma relação direta com a sobrevivência e, portanto, a importância, né, de caminhar. E um ponto que o caminho me trouxe foi essa reconexão com o caminhar. Eu passei a fazer muito mais caminhadas, passei a andar mais, e acima de tudo a ter um prazer imenso nisso. Então, isso é algo que pode ser de fato uma motivação, inclusive do ponto de vista de saúde. Eu, como coloquei até no vídeo, né, no trecho, eu me propus a fazer um caminho de cerca de 240 quilômetros em 7 dias. Foi puxado, não foi fácil. E eu tive que me preparar, de certo modo, para conseguir responder, para que principalmente o meu corpo conseguisse estar apto, e mais que isso, que eu tivesse a condição de ouvir meu corpo, de entender o que o meu corpo queria dizer. Porque o corpo vai conversar com você ao longo do caminho. E se você não estiver preparado para isso, para ouvi-lo, vai ser mais difícil, com certeza. Então a motivação, a terceira motivação, o terceiro objetivo pode ser a atividade física, o desafio físico. Como falei, para mim, foi o primeiro. Foi o que realmente me levou a começar a pesquisar, planejar, enfim, e chegar a de fato fazer o caminho. O quarto objetivo é o da reflexão. É o de ter o tempo consigo para você pensar, e você vai ter bastante tempo, seja fazendo um caminho de 100 quilômetros, seja fazendo um caminho de 240, seja fazendo um de 800, não vai faltar tempo para você pensar. E essa talvez seja um ponto muito importante, é ter tempo um tempo precioso para você, consigo mesmo. Eu tive talvez a diferença no meu caminho, enfim, no desenvolvimento do meu caminho, minha jornada, eu fiz no final da pandemia. Ainda estávamos aqui com a pandemia decretada, e portanto isso trazia alguns componentes chatinhos em relação, principalmente à estrutura. Por exemplo, não se podia usar as cozinhas dos albergues. E os albergues tinham acabado de abrir, muitos nem tinham aberto. Era inverno, meados de inverno, que normalmente já não é uma época, um período mais, enfim, procurado, né? Normalmente procura-se primavera ou outono, são períodos mais amenos. Mas enfim, era o momento que eu tinha, era semana de carnaval, né? Então eu tinha espaço na minha agenda para isso e resolvi enfrentar. O fato de fazer durante a pandemia e no inverno me trouxe como consequência fazer o caminho, vou dizer, 95% dele sozinho. E isso é algo riquíssimo, porque se passar 7 dias, 95% desse tempo, sem contar, obviamente, o tempo que você está dormindo, se passar sozinho, é ter muito tempo para pensar e para refletir. E refletir sobre a reflexão. Eu tinha
vários questionamentos, várias perguntas que eu precisava de resposta. Algumas eu consegui, outras ainda estou em busca e com certeza várias vão ficar para outros caminhos. Mas sem dúvida a reflexão é uma grande motivação e seria a quarta motivação. E por fim, a quinta motivação, o quinto objetivo, é o espiritual. O caminho de Santiago é um percurso que, diferentemente de outros percursos passíveis de serem feitos a pé ou de bicicleta ou a cavalo, é um percurso que tem um componente religioso. Muitos o fazem pela conexão com a religiosidade. Eu confesso que, para mim, esse era a menor das motivações quando eu optei por fazer. Realmente não tinha isso em mente. Trabalhar a espiritualidade. Mas, quando você começa a ter tanto tempo consigo, né, ter tanto tempo com contato com a natureza, ter tanto tempo para pensar, é natural, é quase como se um portal se abrisse para você e você passasse a ter uma sensibilidade maior para o espiritual. Para alguns que vieram conversar comigo a respeito de fazer o caminho e tal, eu até comentei que num trecho que eu fiz, eu estava próximo a Vigo, é um trecho que eu saí muito cedo, de madrugada, 6 da manhã, tudo escuro, enfim, sem luz, sem ninguém, pelos motivos que eu comentei do inverno da pandemia, mas também pelo horário. E eu tive, a nítida sensação de uma presença que me guiou de alguma forma num trecho praticamente sem luz, enfim. Isso pode ser uma grande peça que o nosso cérebro resolveu nos dar, o meu cérebro nesse caso, mas ao mesmo tempo também pode ser uma conexão com o espiritual. E eu acho que isso sim pode ser um grande objetivo. Então, ao fazer o caminho de Santiago, você pode conseguir 5 objetivos. A Compostela, ou seja, chegar a Santiago, conhecer lugares e conhecer, como eu falei, de uma forma como você nunca, talvez, conheça, ter um desafio físico e que é necessário se preparar um pouquinho, e no outro vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão, ter um momento consigo, né, um momento refletivo, um momento, né, reflexivo, quer dizer, um momento em que você, né, se doa a você mesmo. E por fim, e não menos importante, ter, né, um componente espiritual. Se você acha que um desses objetivos já é suficiente, ótimo. E se você conseguir conquistar os 5, né, ou seja, ter, né, o contato com essas 5 motivações, aí, sem dúvida, o caminho passa a fazer um sentido muito maior. É isso. Para esse vídeo é isso. Dê o seu like, compartilhe e mais, comente. Se você tem questões, dúvidas, se você, né, tem algum receio em fazer o caminho, não sabe muito bem como começar, já viu vários vídeos, mas não tem a certeza, escreva aqui seu comentário e, na medida do possível, eu incluo isso, né, as dúvidas nos próximos vídeos, tá bem? É isso, obrigado e bom caminho!